Fala aí, pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo. Eu sou o Danilo e mais uma vez com o mercado da bola, atualizações das transferências e também possibilidade de chegada de jogadores aí nos seus clubes, cara. Com certeza, temos aí grandes informações sobre o John Arias, cara. O Flamengo já deu o primeiro passo para negociar a contratação e o clube carioca está muito otimista quanto ao fechamento dessa contratação. Vamos falar muito dessa situação aqui no canal, também a situação do Gerson. O Zenit fixou um valor para vender o jogador, o Palmeiras teria se assustado. Também vamos falar aqui do avanço do Santos aí para tentar contratar o Gabigol por empréstimo com opção de compra. Porém, o Santos também está otimista quanto a uma possível negociação do jogador com o Cruzeiro para uma rescisão amigável. Vamos explicar isso aqui no canal também. O Internacional muito perto de anunciar o seu novo treinador. O Vasco fazendo proposta oficial para um jogador lá do México. A negociação está muito avançada. O staff do atleta quer que o jogador vá para o Vasco. E também tem a situação do Coutinho, que pode se aposentar. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados. Mais uma vez, eu gosto muito de agradecer o pessoal. Obrigado demais aí os inscritos que estão entrando no nosso canal. A gente já passou de 41 mil inscritos no nosso canal. A gente quer chegar até o fim desse ano a 45 mil. Tomara que a gente possa conseguir essa marca tão importante. Nosso canal está crescendo passo a passo, na humildade aqui, cara, dia após dia, trazendo as notícias do mercado da bola para deixar você, torcedor, sempre bem atualizado, como que está lá no seu clube, o mercado de transferência, chegada e saída de jogadores. Muito obrigado pelo voto de confiança, quem também compartilhou, quem está hypando nossos vídeos. Vocês não fazem ideia como vocês me ajudam, deixando o like, se inscrevendo no canal se não tiver inscrito e também hypando, cara, me ajuda demais mesmo. Muito obrigado, tamo junto, vamos que vamos. Bom, após receber o não do técnico Tite, que acabou fechando com o Cruzeiro aí para a próxima temporada, o Internacional já tem negociações avançadas, inclusive com o ex-treinador do Cruzeiro, o uruguaio Paulo Pesolano. Lembra dele, cara? Herói do Cruzeiro lá na Série B, que foi um dos grandes responsáveis por levar o Cruzeiro de volta à elite do futebol. O treinador uruguaio já está discutindo valores com o Colorado e o Inter quer fechar o negócio no mais tardar hoje à noite. Essa é a situação que temos aí em relação ao Paulo Pesolano. O último clube do técnico uruguaio foi o Watford, na Inglaterra, entre maio a outubro desse ano. Desde então, ele está sem time. Comente aí se você acha uma boa, torcedor colorado, a contratação do uruguaio Paulo Pesolano. Teve muito destaque no Cruzeiro, rapidamente foi para a Europa, lá no Valladolid, né, clube que inclusive pertence ao Ronaldo. Na época o Cruzeiro também pertencia ao Ronaldo, ele fez meio que uma ponte, né, entre os clubes aí da mesma empresa. Depois acabou saindo, foi demitido do Valladolid, com uma campanha ridícula na temporada 2024-2025 na La Liga, e acabou indo trabalhar lá no Watford. E no Watford ele também não conseguiu ter bons resultados e acabou sendo demitido. E agora está aí a um passo de seu novo técnico colorado. Atacante Everaldo, meu amigo, não é o do Fluminense, sim o Everaldo, que tem passagem por diversos clubes aqui no Brasil, inclusive o próprio Fluminense, Corinthians, jogou também no Coritiba na temporada passada. Ele estava negociando aí um acordo com o Santa Cruz, já estava bem encaminhado o acordo com o clube pernambucano. Santa Cruz, inclusive, aguardava o jogador para finalizar o negócio, porém, de última hora, acabou não havendo um acordo financeiro. O jogador pediu mais dinheiro ao Santa Cruz, que acabou recusando o negócio e melou totalmente a possibilidade do Everaldo jogar no Santinha na próxima temporada. Lembrava desse jogador, cara? Comentei. Bom, lá no Vitória, o clube prepara uma barca após aí o fraquíssimo desempenho no Campeonato Brasileiro, que se salvou na última rodada, né, de cair para a Série B. Está dentro do prognóstico do Vitória realmente ficar na elite do futebol, mas não da maneira que ficou, né? Sofrendo muito com o seu torcedor, esperando algo a mais, ainda vendo o maior rival Bahia jogando no Libertadores, fazendo bons campeonatos brasileiros. O Vitória prepara uma reformulação do seu elenco e o torcedor do Leão espera que o Vitória esteja mais forte na próxima temporada. E o atacante Lucas Braga não deverá ficar no Vitória em 2026. A informação foi confirmada pelo próprio presidente do clube. O Fábio Mota revelou que o atacante vem recebendo sondagem de outros clubes. O Lucas Braga foi comprado por 5 milhões de reais pelo Vitória junto ao Santos. Segundo as informações do GE. Globo, é praticamente certa a saída do jogador do clube baiano. Outro jogador que vai deixar o Vitória é o meio-campista PP. O jogador também não deverá ficar para a próxima temporada. A mesma informação foi confirmada pelo presidente do clube.
Meio-campista de 27 anos, tem um contrato até o fim de 2027, mas está fora dos planos do Vitória. Comente aí se você gostaria de ver algum desses dois atletas no seu time na próxima temporada. Lá no Grêmio, o atacante Bright White notificou a diretoria do Grêmio por uma dívida de 7 milhões de reais. Se não houver o pagamento, o atacante poderá rescindir o seu contrato com o Grêmio. Os valores seriam em relação a luvas contratuais da época que o centroavante foi contratado. O Bright White se tornou um dos principais jogadores do Grêmio, só que com a chegada do Carlos Vinícius ele perdeu muito espaço, né? Com certeza o Carlos Vinícius tomou conta ali da posição, foi um dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiro, mesmo jogando apenas o segundo turno, né? Porque ele veio no meio do ano aí para o Grêmio e com certeza foi uma baita contratação. O Bright White perdeu muito espaço e pode ser que ele saia do Grêmio aí, alegando aí que o clube estaria devendo o jogador, né? Vamos ver se o Grêmio vai quitar essa dívida com o Bright White ou se o jogador dinamarquês vai deixar o tricolor gaúcho aí nos próximos dias. Lá no Cruzeiro, após aí anunciar a contratação do treinador Tite, muitas coisas estão mudando na Raposa, né? Inclusive ontem a gente trouxe a informação que o atacante Bolassi não vai continuar no Cruzeiro, o atacante de 36 anos não terá o seu contrato renovado e vai deixar o Cruzeiro no fim dessa temporada. A mesma coisa o meio-campista Eduardo. Esses dois jogadores não fazem parte dos planos da Raposa e também está no bolo aí o atacante Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, muito questionado aí, cara. Nos últimos dias vem sendo uma das notícias aí do mercado da bola a possibilidade de transferência do jogador para o Santos. Tivemos algumas atualizações quanto a esse assunto. Segundo o All Sport, o Santos já iniciou a negociação para contratar o atleta, que muito possivelmente, de fato, vai deixar o Cruzeiro. Ainda mais com a chegada do técnico Tite, fica bem mais complicado para ele continuar lá no Cruzeiro, já que ele teve rusgas com o treinador no passado recente, aí, quando os dois trabalhavam juntos no Flamengo. A diretoria do Peixe já está priorizando o empréstimo com opção de compra ou o jogador tentar uma rescisão amigável junto ao Cruzeiro. Vale ressaltar que o Cruzeiro não gastou para tirar o Gabigol do Flamengo, ele tinha já o seu contrato se encerrando com o clube carioca e somente fechou as bases salariais com o Cruzeiro no finzinho do ano passado, quando ele foi contratado, na virada do ano, né? No dia 31 para o dia 1º de janeiro. E com certeza o Cruzeiro aí deve querer se livrar também do salário altíssimo do Gabigol, já que ele perdeu totalmente seu espaço, credibilidade com o torcedor cruzeirense, e ele com certeza deverá deixar o Cruzeiro. Eu acho muito pouco provável que ele vai continuar na Raposa na próxima temporada. E o Santos segue aí no páreo hoje. É o único time que demonstra interesse no Gabigol. Vi aí muitas especulações de torcedores rubro-negros querendo uma possível volta do Gabigol para ele dar a volta por cima no clube carioca. Com certeza seria interessante para a carreira do Gabigol também voltar ao Flamengo. Só que nada garante que ele também vai ter muitos minutos, já que o Flamengo é um time que está muito encaixado, né? E o Gabigol saiu de lá justamente por isso, porque ele não tinha mais espaço, achou que no Cruzeiro seria titular incontestável, porém ele esqueceu que o Caio Jorge estava lá e o Caio Jorge comeu a bola nessa temporada, foi para a seleção brasileira, está cotadíssimo aí para ser vendido por milhões e milhões para o futebol europeu. Claramente aí a situação do Gabigol está bem propícia para que ele se transfira para o Santos. Tudo depende do Cruzeiro, né? É da vontade do jogador sair do clube, com certeza, eu tenho certeza absoluta disso, e também a vontade do Santos, lógico, contratar o jogador para tentar ali formar meio que uma dupla de ataque com o Neymar, uma dupla bem badalada, né? Pode ser que dê certo lá no Santos, já que são dois jogadores criados lá na Vila Belmiro. E o Gabigol, com certeza, vai receber todo o carinho do mundo lá no Santos, vai ser bajulado pelos torcedores, e ele pode precisar disso daí para tentar dar uma volta por cima na sua carreira. Mas fato é de que o torcedor cruzeirense não quer saber dele mais na Raposa. Comente aí qual seria o melhor destino para o Gabigol, na sua opinião. Bom, lá no Palmeiras, o clube voltou a fazer uma sondagem pelo meia Marcel Ruiz, jogador do Toluca. O jogador esteve no radar aí do Verdão no meio do ano, mas o jogador disse que queria sair para a Europa. Dessa vez o Palmeiras ouviu a mesma resposta, só que ele ainda continua atuando lá no futebol mexicano. Vamos ver se vai ter avanços nessa negociação. Por outro lado, o Palmeiras segue interessado em diversos jogadores, né? John Arias e também o Nino, que seriam os grandes reforços aí, tanto para a defesa e para o ataque palmeirense. A situação hoje do John Arias é a seguinte, cara. O Flamengo já teria feito já um primeiro contato inicial com o jogador e apresentou já um projeto esportivo e financeiro ao colombiano. O Palmeiras acompanha de longe essa situação, mas hoje o Flamengo estaria um passo adiante do Palmeiras nessa negociação. O jogador ainda não respondeu à proposta, mas dirigentes do Flamengo estão otimistas quanto à possibilidade de fechar essa contratação.
O Wolverhampton estaria disposto a negociar o jogador entre 120 a 130 milhões de reais. Alguns falam que pode bater até a casa de 150 milhões de reais, mas o Wolverhampton, que vive uma péssima fase na Premier League, com certeza deseja revender o jogador que deu muito errado por lá na Premier League, né, cara? Certamente foi uma das péssimas contratações do Wolves e eles entendem que o John Arias pode ser vendido e eles recuperaram o investimento feito no jogador que até então saiu do Fluminense para o futebol inglês. E o Flamengo hoje está à frente nas negociações, como eu disse. Pode ser que o Flamengo consiga concretizar essa negociação aí em breve, né? O fato é de que, com certeza, tanto o torcedor do Palmeiras, que quer muito John Arias, e principalmente do Fluminense, não vai gostar absolutamente nada dessa possibilidade do John Arias defender o Flamengo na próxima temporada, mas ao que tudo indica, pode ser um caminho mais natural para o jogador, porque o Flamengo tem muita grana, a gente sabe, eles estão dispostos a gastar até 2 bilhões de reais, como disse o próprio presidente, e o John Arias pode ser o grande sonho, o grande reforço para a próxima temporada de 2026 lá no Flamengo. Só para fechar o assunto Palmeiras, o Palmeiras segue interessado também no Nino, jogador que está sendo disputado pelo próprio clube paulista, Cruzeiro e Fluminense. Lá no Galo, o clube tem interesse em, inclusive, um jogador do Flamengo, o meio-campista Alan, um jogador que já passou aí pelo próprio Galo antes de se transferir para o Flamengo. O rubro-negro não se opõe à saída do jogador, mas deseja recuperar parte dos 43 milhões de reais investidos na compra do volante em 2023. O Galo está vivendo uma péssima fase financeiramente, tem muitas dívidas. Nos últimos dias aí se cogitou grandes jogadores lá no Atlético, Gerson, Claudinho e entre outros nomes, né? O Galo está muito perto de fechar aí com o Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull, com o Juninho Capixaba, pode ser que ele seja aí novo reforço do Galo, e agora surge a possibilidade do Alan voltar ao Atlético Mineiro, já que ele tem muito pouco espaço lá no Flamengo. Comenta aí se você acha uma boa essa contratação. E já que a gente mencionou o nome do Gerson, o jogador segue insatisfeito lá no Zenit, e o clube já estaria disposto a negociar a venda do jogador por cerca de 25 milhões de euros. Esse é o valor fixo que o Zenit estaria disposto a vender o jogador, aproximadamente 159 milhões de reais. Como eu disse, o Atlético Mineiro e também o Palmeiras têm interesse na contratação desse jogador e eles terão que desembolsar essa quantia se quiser contratar o Gerson na próxima temporada. A negociação aí com o Palmeiras é vista como muito difícil devido ao alto valor. Não sabemos o que o Atlético Mineiro pode tentar nessa janela, se vai tentar contratar o jogador, fazer algum empréstimo com algum empresário, ou talvez a SAF do Galo tirar o escorpião do bolso e comprar o Gerson, né, cara? O Galo já fez esse tipo de movimento temporadas passadas, só que acumulou uma dívida muito grande, né? Com certeza pode ser bem arriscado. O Gerson está louco para deixar a Rússia e eu acredito que se pintar uma proposta interessante para os russos aqui do futebol brasileiro, eu acho que o Gerson vai voltar a jogar no Brasil. O fato é de que para ele o cenário é bem difícil, já que vários clubes aqui no Brasil não têm essa quantia para pagar 159 milhões de reais. E os que têm, como Palmeiras e Flamengo, tem a porta totalmente fechada para ele, que é o próprio Flamengo, o jogador que saiu pela porta dos fundos do clube. Só sobra o Palmeiras em tese, né? Tem condições aí financeiras de tentar essa contratação. Também tem remotamente ali Botafogo, Cruzeiro. Eu acho bem pouco provável que esses clubes vão investir essa quantia. O próprio Palmeiras já se assustou com esses valores e não deverá contratar o Gerson por essa quantia que o Zenit quer. Com certeza o jogador deu um tiro no pé totalmente ao fechar com o futebol russo. Comenta aí se você gostaria de ver o Gerson no seu time. Claramente seria um baita reforço para vários clubes, inclusive para o próprio Flamengo, né? Onde o jogador saiu. Mas eu acho bem pouco provável que ele vai retornar ao Flamengo também nas próximas temporadas aí. Bom, e fechando o nosso girão de notícias lá no Vasco, o clube fez realmente uma proposta oficial, segundo o GE. Globo, para contratar o meio-atacante do Monterrey, Johan Rojas. A oferta é por empréstimo de 1 ano com opção de compra. O Rojas atua como meio ofensivo, mas também pode jogar pelos lados do campo, como ponta direita ou ponta esquerda. O jogador está atualmente no Necaxa, emprestado pelo próprio Monterrey, e o staff do atleta já estaria vendo com bons olhos uma saída do futebol mexicano. Ele que se destacou lá no futebol colombiano, foi vendido aí para o Monterrey em 2024 por 2 milhões de euros. Comenta aí, torcedor vascaíno, o que você acha dessa possibilidade de contratação do Rojas. Vale ressaltar aqui o Ryan, a maior promessa aí do Vasco, uma das maiores promessas, se não a maior promessa do futebol brasileiro, teve o seu contrato renovado nos últimos dias, até 2028, com uma multa astronômica de cerca de 500 milhões de reais, 80 milhões de euros. E as informações que surgem da Espanha é que o Real Madrid está preparando uma proposta de 50 milhões de euros para tirar a joia Cruz Maltina do Vasco. Com certeza, essa proposta deverá ser aceita pelo Vasco se aparecer oficialmente, já que o clube deseja vender o jogador no mínimo por 40 milhões de euros.
E 50 milhões de euros é mais do que o Vasco deseja aí para negociar o Ryan. Logicamente, se chegar algum clube pagar a multa, melhor ainda para o Vasco. Mas eu acho que 50 milhões de euros o Vasco irá aceitar e o Ryan deverá ser novo jogador do Real Madrid. Hoje é o maior clube interessado na joia cruz-maltina, que com certeza é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Comenta aí, torcedor vascaíno, o que você acha da possibilidade do Ryan de jogar lá no Real Madrid. E só fechando o assunto Vasco, ontem a ESPN trouxe a informação sobre o Coutinho, que tem contrato até o meio do ano que vem com o Vasco, e o Vasco deverá, ao término dessa temporada, tratar da sua renovação, para que o jogador estenda mais o seu vínculo aí com o Vasco. Segundo a ESPN, caso o Coutinho não acerte a sua renovação com o Vasco, ele irá se aposentar. O jogador deixou bem claro que o Vasco é o último clube da sua carreira, que aos 33 anos atualmente, o jogador tem contrato, como eu disse, até o meio do ano que vem, e pode ser que talvez com o título da Copa do Brasil o jogador repense aí a sua carreira, né? Talvez ele se despeça do Vasco aí com esse título, ajudando o Vasco a voltar à Libertadores, ou talvez ele continue atuando mais uma temporada. Eu acho que o Coutinho tem condições plenas de continuar jogando. Eu acredito que ele vai ter esse contrato renovado, porque além de ser um jogador revelado no clube, ele pode conquistar um título importante pelo Vasco. Isso faz diferença na hora da renovação e pode ser que com certeza o Vasco renove o contrato com o Coutinho no mínimo ali até o fim de 2026. Comente aí, torcedor vascaíno, também o que você acha da renovação do Pequeno Príncipe lá na Colina, podendo, quem sabe, continuar por mais tempo no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.